E aí, pessoal, tranquilo, este é o canal Bola do Jogo, sejam muito bem-vindos para mais um bate-papo e mais uma resenha com mais um grande convidado. Eu sou o Bruno. Eu sou o Otávio, estamos aqui com Gustavo Berton. Cara, tudo bem? Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Prazer, foi algumas semanas de negociação, mas deu tudo certo. E se você não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreve aí no nosso canal, deixa o like, ativa o sininho. Se inscreve no canal do Berton também, que ele também tá com o canal no YouTube. Segue ele lá no Instagram para estar acompanhando tudo certinho, beleza? Então, cara, bora pra resenha? Top? Bora! Então, para dar uma descontraída, uma pergunta mais relaxante, o que você gosta de fazer nos seus dias livres? Eita, rapaz, eu gosto muito de ficar em casa, cara, eu sou muito caseiro, assim. Eu já fui mais festeiro, já fui mais de sair, principalmente no final de semana, assim, balada. Acho que eu tô ficando um pouco velho, assim, eu tô gostando mais de ficar em casa ultimamente. Carnaval, por exemplo, eu nem vi, cara, não botei o pé pra fora de casa, acabei ficando mais em casa. Chega um ponto também que a gente quer descansar, mas cara, adoro jogar futebol, por exemplo, parei muito de jogar futebol porque machuca, a gente tem muitas viagens pra fazer e tal, então volta e meia eu tava machucado, aí pra não atrapalhar a viagem, mas adoro jogar futebol, adoro fazer esportes. Mas ultimamente tenho gostado muito de ficar mais em casa, assim, a minha fase rueira já passou, agora eu tô caseiro pra caramba. E o interesse no jornalismo, você sempre teve? Foi por querer cursar jornalismo esportivo, entrar nessa área de esporte sempre foi o seu sonho? Sim, eu sempre, no momento que eu decidi fazer jornalismo, já era para trabalhar com esporte, isso aí sempre ficou muito claro para mim. Eu demorei para me decidir pelo jornalismo. Na verdade, assim, eu sempre admirei, até por sempre gostar de esportes. Eu sou do Rio Grande do Sul, então assim, a gente tem uma cultura muito forte no Rio Grande do Sul do rádio, né? Tem rádios muito fortes, muito importantes lá do cenário brasileiro. Então eu sempre acompanhei futebol e para mim, assim, o jogo só tem uma graça com uma cobertura esportiva. Mas eu não pensava em fazer isso profissionalmente quando eu era moleque ou quando eu estava no colégio, enfim. Quando eu decidi assim, que eu tinha que fazer realmente alguma coisa da minha vida, ali quando saindo do colégio, entrando na faculdade, ali que eu comecei a pensar assim, poxa, eu tenho talento para algumas coisas de jornalismo, eu sabia narrar muito rápido, eu tenho uma dicção muito boa, eu tenho uma fala muito rápida e sempre gostei muito de esportes. E aí eu decidi fazer o vestibular para jornalismo, já pensando em ser narrador no futuro, né? Eu tinha essa vontade de ser narrador de futebol. E ali a minha carreira começou a desenvolver, aí eu consegui passar na faculdade, depois de alguns vestibulares prestados e tal, entrei na PUC do Rio Grande do Sul, e ali a minha carreira começou a desenvolver. Mas eu sempre, assim, no momento que eu decidi fazer jornalismo, sempre foi por causa do esporte. Na verdade, o esporte me puxou para o jornalismo, não foi o jornalismo que me levou para o esporte, por exemplo. E caso você não optasse em ser jornalista, teria um plano B aí? Alguma profissão assim formal, não, cara. Eu gostaria de ser músico, eu gostaria de ser jogador de futebol, eu gostaria de ser ator, mas nenhuma profissão assim que a faculdade fosse me levar. Se não me vejo, por exemplo, não me vejo médico, não me vejo dentista, não me vejo advogado, não me vejo engenheiro, sabe? Eu gostaria de ter uma profissão, se não fosse jornalismo, uma profissão que não... faculdade nenhuma iria me levar, assim, teria que ser algo mais voltado para o talento. Como eu não tenho talento para nenhuma dessas coisas que eu citei, eu disse, bom, então vou ficar no jornalismo. E assim, de quando você começou a fazer a faculdade, quando você entrou nessa parte de jornalismo, quais são as principais diferenças que você vê de quando você começou para agora no jornalismo esportivo? Eu acho que mudou um pouco a linguagem. A língua, na verdade, se a gente for pegar assim, de uma forma assim, histórica e cultural, a língua é algo vivo, né? A nossa língua ela se modifica, há palavras que a gente usa hoje que não existiam lá em 1500, quando Portugal chegou no Brasil e que ao longo da nossa história não existiam até hoje, né? O você, a voz me ser, enfim, a gente vai adaptando a nossa língua. E junto com a língua vem a linguagem, né? A gente vive num mundo moderno, onde a nossa comunicação mudou como um todo, né? A gente teve, eu digo o seguinte, a gente teve a revolução industrial, a revolução tecnológica e hoje a gente vive a revolução da comunicação. Todas as formas de comunicação que a gente conhece, ela mudou. O telefone mudou, a forma de mandar mensagem mudou, a forma de falar mudou. Então a linguagem também se adapta a isso.
E a gente trabalha com comunicação. Se a gente não adaptar a nossa comunicação ao mundo moderno, a gente acaba ficando para trás, né? A gente não se atualiza. Então, acho que de uma maneira geral, o que mudou de quando eu comecei há mais de 15 anos no jornalismo para hoje, eu acho que foi exatamente a linguagem, que é algo que quando eu estava começando era diferente daquela linguagem de 1960, que era diferente da linguagem de 1930. Eu acho que a gente tem que se adaptar muito a isso. Então, assim, hoje a internet, a forma mais informal da gente passar a comunicação, né? Hoje em dia, por exemplo, se a gente sentar no YouTube, por exemplo, como a gente está assistindo essa entrevista, e ficar daquela maneira formal, como o William Bonner, nem o William Bonner, que o William Bonner já é algo até mais informal, mas lá atrás o Cid Moreira ficava em frente a uma câmera, ninguém vai gostar, ninguém vai, porque é uma linguagem. Quando eu falo linguagem, não é só a linguagem falada, né? A linguagem como um todo, corporal, gestual, roupas, tudo isso faz parte da nossa comunicação. Sim. Só para vocês terem uma ideia, eu assisti uma palestra recentemente onde diz que só 7% da nossa comunicação é feita através das palavras. Mais de 60% da nossa comunicação é através da nossa expressão corporal. Aí tem mais uma parte que é a expressão facial e 7% é através das palavras. Então, quando eu falo linguagem, eu não estou só falando da linguagem falada, né? Isso é muito importante também. Mas todo o nosso comportamento, roupa, a forma como a gente senta, a forma como a gente se comporta na frente da câmera. Então, tudo isso mudou muito de um tempo para cá, né? Se a gente for pegar, por exemplo, antigamente, um profissional levantar da bancada do Jornal Nacional, era impensável, né? A gente dizia que ninguém conhecia o Cid Moreira de perfil, ninguém conhecia, né, o Sérgio Chapelain de perfil. Hoje em dia o pessoal levanta e tal. Estou dando aqui o Jornal Nacional como exemplo porque é um jornal que todo mundo conhece, um telejornal que todo mundo conhece. Mas acho que principalmente essa linguagem mudou bastante e a gente tem que se adaptar a isso. E cara, como que surgiu a ideia, os primeiros passos do seu curso? Bom, então, o Entrando no Jogo, cara, surgiu porque... quando eu estava na Band, acontecia muito tinha lá um candidato que queria entrar numa vaga de estágio, uma vaga de emprego e tal. E esse candidato tinha que sair com algum repórter e trazer alguma coisa real para a redação. E muitas vezes eu era esse cara, porque o chefe na época gostava muito de mim, ele achava que a minha conduta profissional era bacana e tal, ele gostava de colocar as pessoas comigo. Então os caras iam comigo para um treino do São Paulo, para um treino do Corinthians, para um treino do Palmeiras, para um jogo e tal. E eles tinham que trazer para a redação uma matéria, tinham que trazer uma simulação de entrada ao vivo, tinha que trazer um boletim e tal. E eu ficava assustado como pessoas que já estavam na faculdade ou já estavam formadas não sabiam, às vezes, sequer o que era um boletim. Sim, não tinha base. O cara fala assim, Gustavo, o que eu faço? Faz um boletim aí. Mas o que é um boletim? Eu falei, cara, não é possível que o cara não sabe o que é um boletim. Aí a gente chegava na redação e falava assim, bom, faz a matéria, né? Ah, mas como é que eu faço a matéria? O cara não sabia o esqueleto de uma reportagem, né? Como é que se inicia, o que é um off, o que é uma sonora. Então, assim, eu fiquei muito assustado que faltava prática para essa galera da faculdade. E aí comecei a conversar com alguns estagiários lá também, o pessoal, não, a faculdade realmente ela dá muito pouca prática. E eu lembro que na minha época já era assim. Não é por maldade da faculdade, nem por falta de proatividade da faculdade, é que às vezes não dá tempo mesmo tu atender 100, 150 alunos, né, que tem lá 2, 3 turmas de jornalismo e tal. E eu comecei assim, cara, por que a gente não faz um curso que dá a prática real? O que o cara vai encontrar na prática do jornalismo, né? Porque eu lembro que quando eu estava na faculdade, eu comecei, por exemplo, na Rádio Bandeirantes, eu entrava no estúdio para gravar alguma coisa e o operador de áudio vinha assim, ó, você tem que fechar a porta, porque senão o barulho vaza lá dentro do estúdio. Só que ninguém ensina isso na faculdade. Quer dizer, até eu fechar a porta do estúdio, para mim, que era um estudante, era a novidade. Eu não sabia. E isso eu fui aprendendo na prática. Então assim, o que o cara precisa para encontrar a prática de jornalismo? Aí eu comecei a montar o Entrando no Jogo, onde eu dou exatamente aquilo que alguém vai encontrar no campo real, na prática de jornalismo. Então assim, eu tenho algumas aulas gravadas, onde o pessoal, onde eu dou dicas, né, eu digo que é a teoria da prática, né, e aulas ao vivo, onde eu interajo muito, eu faço o cara entrar ao vivo, faço o cara fazer boletins, reportagens, tudo isso ali ao vivo comigo e eu vou condicionando, corrigindo. E está dando muito resultado, graças a Deus a galera está saindo e está cada vez mais arrumando emprego, está cada vez mais entrando no mercado, fundando canal como vocês estão fazendo.
ingressando em webs rádios, webs TVs e tal, tá tendo dezenas de alunos que estão indo no mercado. Então quer dizer que alguma coisa certa aí a gente está fazendo. A gente aí gravou com o Pretzel e ele falou a mesma coisa, que na época dele de faculdade também ele sentia muita falta prática, da prática mesmo, e por isso que ele teve a ideia de criar. Na verdade, assim, até eu dei uma aulas no curso do Pretzel, né? Entrando no jogo na prática, né? O dele é jornalismo esportivo na prática. O Pretzel me chamou para dar uma aula no curso dele, era para ser só uma aula, e a minha aula foi tão legal que a galera pediu, não, Gustavo, fica como professor e tal. Aí na turma seguinte o Pretzel me chamou de novo, e ali eu vi algumas coisas interessantes. Eu vi assim, poxa, eu tinha um passo a passo que eu tinha montado lá atrás para mim, né, que hoje eu chamo de método Olímpia. É um passo a passo que eu tinha montado para mim, de treinamento para desenvolver minha carreira. Quando eu dei essas aulas no curso do Pretzel, eu vi assim, cara, esse passo a passo pode ser aprendido por qualquer pessoa. Teve resultado. E aí eu entrando no jogo também começou a caminhar. Mas o curso do Pretzel vai muito nessa linha. A diferença é que o do Pretzel é presencial, né? E o meu é online. O meu eu tenho alunos do Brasil inteiro, né? Tenho aluno da Bahia, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Maranhão, São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, gente do Brasil inteiro. É oportunidade para quem tá longe, né? É verdade. E você citou que você entrou e você quis fazer jornalismo também por querer ser narrador, ter o sonho de ser narrador. Como que foi a sua experiência como narrador e algum momento marcante? Cara, teve vários, né? Eu ainda sou narrador, me considero narrador, né? Eu comecei a narrar em 2005, eu entrei na Rádio Bandeirantes em 2004, e até o Alexandre Pretzel era o chefe na época, né? E o Pretzel, nós tínhamos 2 narradores na Rádio Bandeirantes, o Daniel Oliveira e o Marcos Couto, e nós precisávamos de um terceiro narrador. E eu, comentando com os comentaristas da rádio, o Cláudio Cabral e o João Carlos Belmonte, falou assim, eu gosto de narrar e tal. E aí, eles chegaram pro Pretzel e falaram assim, Pretzel, tu não precisa nem contratar um outro narrador. O narrador cocô, que eles falavam, né? O narrador cocô tá aqui dentro, é o Berton. E aí o Pretzel veio pra mim, você quer narrar? Eu falei, quero. Então, beleza. Aí ele me trancou num estúdio da Band por, cara, mais ou menos uns 3 meses, assim. Eu narrava sempre jogos da terça-feira da Série B do Campeonato Brasileiro e sexta-feira. Sexta-feira eu adorava, né? Porque era sexta-feira, eu queria sair, tu imagina um moleque de 23 anos, louco pra sair de noite sexta-feira, e eu tinha que ficar lá narrando o jogo da Série B pro chefe ouvir, não ia nem pro ar aquilo ali. Nossa, né? Não, era só treino. Era só o treino. Meu Deus do céu. Aí, eu acho que eu narrei mais de 50 jogos ali. E ele sempre colocava um repórter que estava começando do meu lado e a gente fazia. E uma coisa que o Pretzel tem de bacana, ele ouvia todos os jogos. Até que chegou um ponto que ele falou assim, não, cara, tu está preparado. Eu estreiei no jogo da Série B do Campeonato Brasileiro, Caxias e Criciúma, em Caxias do Sul. O jogo foi 2-0 para o Caxias. Um fato marcante, talvez da narração, tiveram 2 marcantes, né? O primeiro foi assim, quando eu fui narrar meu primeiro jogo no Estádio Olímpico, o estádio do Grêmio, era o meu primeiro jogo de um time grande, né? Eu cheguei no Olímpico, olhei o Olímpico vazio assim, e eu falei assim, não quero mais, vou embora, foi na hora que... vou correr. Parque, né? E aí eu parei e pensei, não, mas peraí, eu tô preparado, eu consigo e tal, eu tinha todo o meu treinamento antes, né, enfim, e aí eu fui e narrei o jogo. E outro fato marcante foi que uma vez a gente estava fazendo um jogo do Juventude, era um jogo off-tube, né, ou seja, eu estava narrando pela televisão. Em determinado momento do jogo, a tela da TV faz assim, ó, some. E eu não tinha visão do jogo, eu estava narrando pela televisão. E aí a tela não voltava, a gente ia enrolando ali, e eu falei pro estagiário, falei assim, cara, vai na redação, pega um rádio, sintoniza na Rádio Gaúcha e me traz aqui. E eu sabia que a Rádio Gaúcha estava no Alfredo Jaconi, que era o local do jogo. Coloquei o fone no ouvido e tudo que o narrador da Gaúcha falava, eu falava. Tudo que ele falava, eu falava. Ele dava o tempo placar, eu dava o tempo placar. Ele falava o repórter, chamava o repórter. Ele narrava bola para a esquerda, bola para a direita, bola para o meio, bola no meio. Então esse foi um momento marcante da minha carreira, mas eu digo, né, quem faz isso, passa por isso, depois narra qualquer coisa e toca o barco e vai embora. E cara, essa nem tava na pauta, mas tem muita diferença de narrar in loco e o off-tube que você disse, assim, perde um pouco da emoção? Ah, sim, eu digo que sempre quando você está no local, você sente o cheiro da coisa, e isso é muito legal, né? Eu acho que assim, passar o ambiente é a função também nossa como jornalistas, tanto narradores, repórteres e tal. Então você perde muito do ambiente, assim. Perde um pouco. É diferente você
tá na sala da sua casa vendo um jogo e você tá no estádio, na arquibancada vendo o jogo. Eu acho que mais ou menos essa a diferença. Você deixa de torcer na sala da sua casa? Não. Você deixa de ficar nervoso com o seu time, de repente gritar? Não. Mas se você está na arquibancada, cara, você está envolvido pelo ambiente, você pula, você grita, a emoção ali aflora muito mais. Então acho que é mais ou menos essa relação, assim, o estúdio é legal, a gente tem que ter o profissionalismo de manter ali a emoção, né? Até porque quem está em casa quer ver essa intensidade, mas obviamente quando você está no estádio, tudo gira mais, tudo fica mais intenso, né? Sim, e aí você citou essa sua experiência como narrador e hoje você faz um trabalho muito mais de reportagem, né? Bastante. De ir a campo, de ir nos treinos e tal. Se de repente você tivesse uma oportunidade para voltar a narrar ou só ficar na narração, você toparia? Tipo... Eu acho que sim. O pessoal me pergunta muito, né? O que você prefere, narração ou reportagem? Eu sempre digo assim, eu prefiro narração. Mas todas as minhas escolhas de vida me levaram para reportagem. É engraçado isso, né? Mas enfim, eu acho que sim. Se hoje, por exemplo, meu chefe na Fox, né, o Márcio Moron, chegasse para mim e falasse: você quer ser só narrador da Fox? Eu acho que eu iria enfrentar esse caminho. Assim, eu acho legal. É uma coisa que eu adoro fazer. Ia sentir um pouco de não ter que fazer reportagem, porque eu gosto de fazer reportagem também, mas eu acho que a narração é algo que eu realmente sempre sonhei em fazer, ainda mais narração de TV, né, que eu já fiz muito na Band, mas queria desenvolver mais também esse trabalho como narração de TV. E qual o seu momento inesquecível, como repórter ou como narrador também? Cara, eu acho que a final da Copa do Mundo foi marcante para mim. Dois momentos marcantes, né, a final da Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos como um todo, assim. Mas eu acho que a final da Copa, quando eu entrei no Maracanã, que o Maracanã ainda estava vazio, né? Eu cheguei muito cedo e eu senti aquela energia do estádio, que é receber uma final de Copa, que era algo que eu via desde muito pequeno. Eu tenho lembranças de 4, 5 anos assistindo Copa do Mundo. Né? Hoje em dia a galera se liga muito mais, talvez, numa Champions League do que numa Copa do Mundo. Mas uma Copa para mim para mim é bem melhor. A Copa tem algo diferente, assim. Sim. Então, quando eu entrei lá como um enviado de uma emissora grande como a Band, para ser o principal repórter de uma final de Copa do Mundo, eu pensei assim, cara, eu acho que a minha carreira toda aqui valeu a pena, sabe? E aí eu senti uma emoção muito grande. Queria que todo mundo que eu conhecesse estivesse ali comigo, sabe? Para sentir aquela emoção comigo ali. Mas foi muito marcante, assim. Os Jogos Olímpicos também foi muito legal, mas como a gente é do esporte por causa do futebol, né? Na maioria das vezes, acho que a Copa me marcou bastante, assim. E algumas entrevistas, né, cara? Por exemplo, assim, nessa mesma Copa do Mundo, entrevistar o Messi, entrevistar o Cristiano Ronaldo, né? Entrevistei o Drogba, que era um cara que eu sempre admirei também no futebol. Enfim, tudo isso marca muito na nossa carreira, né? Então, foi muito legal como um todo, assim. Sim, e agora mudando um pouco o assunto, você tem o seu canal no YouTube, né? E como você utiliza essa ferramenta do YouTube e como você enxerga o jornalismo esportivo para o YouTube? Vamos lá. O meu canal do YouTube nada tem a ver com conteúdo esportivo, né? O meu canal do YouTube é voltado para o jornalismo esportivo, é diferente. As pessoas às vezes confundem. Eu abro às vezes uma live e o pessoal pergunta: Gustavo, o que você acha do Flamengo, do Corinthians? Galera, isso não é uma live de esporte, é uma live de jornalismo esportivo, né? É algo diferente. Então, assim, o meu canal ele é voltado para o jornalismo esportivo, para eu ter bastante conteúdo ali para pessoas que querem ser jornalista esportivo. Então eu uso as minhas redes sociais voltadas para o jornalismo esportivo. É diferente de você fundar um canal voltado para o esporte, por exemplo, com análises esportivas, com os resultados e tal e tal. Como é que eu vejo isso? Eu acho que isso é o futuro que já está caminhando, é o futuro que já é presente. A galera fica esperando muito assim, cara, eu não tenho oportunidade no jornalismo, a emissora tal não me contrata, a Fox não me contrata, a ESPN não me enxerga, a Globo não quer saber de mim. Isso eu poderia reclamar talvez na minha época, 16 anos atrás, 15 anos, quase 16 anos atrás, quando não tinha essa facilidade da internet que me dizia assim, se eu não for contratado por uma empresa, eu estou fora do mercado. Hoje em dia, a galera pode divulgar o trabalho dela através da internet. Você pode fundar um canal, uma conta no Instagram, um blog, um vlog, um podcast, um canal no YouTube. Tem infinitas possibilidades. E tem gente ganhando dinheiro com isso. E tem gente fazendo jornalismo com isso. Tem gente fazendo coberturas. Olha a infinidade de web rádio que abriu. Olha a infinidade de web TV que abriu. Isso tudo é mercado.
Então, assim, eu vejo isso como uma ampliação gigante do mercado e que a galera fica reclamando muitas vezes assim, ó, o mercado tá pequeno, o mercado tá acabando. Não, o mercado se abriu, né? Cada vez mais, eu acho que expandiu cada vez mais, você só tem que enxergar. Então, eu acho que a galera tem que se dar conta disso, assim, não ficar esperando mais uma grande empresa olhar. Começa um trabalho na internet e chama a atenção da empresa pelo seu canal na internet. De repente, seu canal... O próprio Desimpedidos, por exemplo, né? Olha como estão os meninos Desimpedidos, Fred, Bolívia, a Marília, são requisitados em tudo que é TV, participam de tudo que é programa, por um canal na internet, no YouTube. Então, assim, é muito possível trilhar esse caminho. Então, eu vejo isso como algo que expandiu muito o mercado e com uma possibilidade muito grande da galera se engajar dentro do jornalismo e começar a fazer jornalismo. E aí muita gente vem para mim e fala assim, Gustavo, eu não tenho, por exemplo, dinheiro para investir numa faculdade, dinheiro para investir no seu curso. Cara, se você começar a daqui a pouco fazer um canal na internet, uma web rádio, você começa a monetizar por aí e você tem dinheiro para investir no seu conhecimento. Sim. Então você pode começar o caminho inverso. A galera espera, não, o dia que eu tiver empregado eu vou me especializar. Não. Começa a pensar nisso antes, investe antes para depois você colher ali na frente. Então, eu vejo esse mercado na internet muito grande. A gente não estaria, por exemplo, fazendo essa entrevista se não tivesse essa possibilidade grande, né? É verdade. E, cara, como que você lida com essa galera que despeja ódio na internet aí? Cara, eu acho assim, ó, os haters, eles não sabem o quanto que eles me ajudam. Porque eu tenho um pensamento assim, ó, se você não tem hater, é porque você não está se posicionando bem o suficiente. Se você toma uma posição, se você tem uma opinião, você vai gerar hater. Isso aí é normal, ninguém consegue agradar todo mundo, né? Agora fui eu que tive um problema aqui, rapidão. Ninguém consegue agradar todo mundo, tá? Então, assim, se você não está gerando hater, é porque você não está... se posicionando forte o suficiente para aquele determinado assunto. E o hater, cara, ele ajuda porque assim, se ele soubesse que aquele xingamento ou aquela palavra ruim que ele está tentando te derrubar, o quanto que ele ajuda, porque ele diz para mim o seguinte, assim, ó, cara, tu tá te posicionando da maneira certa, tu tá indo no caminho certo. Porque se eu só tivesse elogio, eu diria assim, pô, eu tô no caminho errado. Sim. Claro que você não pode ter só hater, aí também você... Você tá errada, né? Mas, assim, ter haters é normal, assim, primeiro, não dou ouvidos, nem pro hater e nem pro elogio. Eu tento fazer o meu trabalho da maneira com que eu acho correto. Eu acho que você não pode direcionar o seu trabalho de acordo com uma pessoa que diz, não, você tá muito bem, parabéns, ou não, você tá muito mal. Você tem que seguir a linha que você acha que é da sua conduta, né, daquilo que você acredita que o seu trabalho pode colaborar. E quando o cara vem xingar, eu penso assim, um cara que acorda de manhã, entra no seu canal do YouTube, no Instagram, para te xingar, cara, imagina que vida que esse cara deve levar. Ele não tem nada melhor para fazer do que colocar ali um xingamento, né? uma palavra ruim, um negócio. Então, assim, cara, a vida dele está muito pior que aquele xingamento que ele colocou ali para mim. Então, de verdade, eu nem olho esse tipo de comentário, né? Se é um comentário que, por exemplo, ele xinga algum entrevistado meu, ou alguém que está ali xinga alguém que está ali nos comentários, aí eu apago, mais pela pessoa, né, que está ali colaborando comigo, ou por algum outro que deixou ali um comentário bacana e tal. Mas se o comentário é direcionado a mim, velho, eu deixo passar, porque assim, ó, se o cara não tem nada melhor para fazer do que deixar um xingamento, é porque a vida dele está muito ruim. E só para completar, essa era uma outra perguntinha na sequência, qual a diferença que você vê do público da TV para o público que tem no YouTube? Tem alguma diferença, assim? Eu acho que tem, cara. Eu acho que o público do YouTube, ele é mais antenado, assim, por exemplo, na TV, muitas vezes na TV, o cara que ligou ali a TV, ele não está realmente, talvez, interessado propriamente naquele conteúdo. Vamos dar um exemplo prático, assim, torcedor do Flamengo, ligou a TV, mas está dando notícia do São Paulo. Tá, ele deixa ali porque ele sabe que uma hora vai vir ali a notícia do Flamengo, ou o cara que é do Inter e está dando notícia do Cruzeiro e tal, ele sabe que uma hora vai chegar, ou ele gosta de esporte e está consumindo ali. Sim. O público que está no YouTube, na internet, se ele liga no teu canal, porque ele está interessado naquele conteúdo propriamente, porque não tem rodeio,
né? A internet ela não te dá rodeio, a internet você pode ir consumir exatamente aquilo que você quer consumir. Se não é o que você quer, você tira e vai para um outro vídeo. Então assim, eu acho que o público que consome a internet, ele quer algo mais imediato, ele quer assistir a hora que ele quer, né, no momento que ele está afim, e algo mais imediato. Então você pode ir mais direto ao assunto, assim, dar aquele conteúdo mais mastigado para ele. Então assim, eu vejo essa diferença. E claro, quem está na internet normalmente é um público mais jovem, um público mais antenado, um público mais descolado, né, então assim, a linguagem é um pouco diferente, né, o comportamento é um pouco diferente. Então assim, você tem que saber direcionar. Por isso que às vezes grandes jornalistas dos veículos de comunicação mais tradicional não dão certo na internet, né? Porque não tem essa adaptação. E às vezes um menino de 15 anos abre ali um canal, um YouTube e tal, e o canal bomba, né? Porque tem a linguagem, tem o conteúdo que aquele pessoal quer consumir. Então acho que você no canal que a galera quiser abrir, fundar e tal, tem que saber direcionar exatamente o conteúdo do seu canal, não tentar abraçar o mundo, né? Fazer muito querer muita demais, coisa, né? e não... Né? Tem que direcionar exatamente, entender exatamente o que aquela audiência quer, assim. E na TV você tem que atirar para atingir todos, né? Sim. Então assim, agradar a todos, assim. Então eu acho que essa é a principal diferença, talvez. E aí, pra gente entrar aí na reta final desse bate-papo, para a galera aí que está acompanhando o vídeo, está acompanhando a entrevista, uma dica fundamental para quem quer entrar no jornalismo esportivo, para quem, aliás, quer fazer a faculdade de jornalismo e tem interesse em entrar nessa área. Assim, fundamental é assim, esteja sempre muito bem informado, acompanhe esporte, a base da nossa profissão é a informação. Se você não está informado, se você não sabe de uma coisa, como é que você vai passar aquilo adiante, né? Mas principalmente aprenda a prática da profissão. Coloque em prática aquilo que você está aprendendo. Se você já está na faculdade, use isso de uma maneira que você consiga colocar na prática. Procure um estágio, funde um canal, comece a botar notícia no Instagram. Se você ainda não está na faculdade, consuma alguns veículos, aprenda com aqueles profissionais que você acha que te agrada e coloque em prática também. Então assim, acompanha muito esporte de uma maneira geral, seja sempre muito bem informado, e se você quer trabalhar com jornalismo, coloca isso em prática, não fique esperando um raio cair na sua casa e a Globo te descobrir, a Band te descobrir. Coloca, ninguém vai te descobrir se você não colocar isso em prática. E mesmo que você tenha um grande currículo, hoje em dia as empresas de comunicação contratam muito mais por quem tem a prática do que quem tem um grande currículo escrito no papel e tal. Então acho que assim, muita informação e colocar isso em prática se você quer trabalhar com jornalismo. Acho que esse é o principal caminho para você conseguir trilhar um rumo dentro da profissão. E cara, você citou que do Desimpedidos e tal, e você participou do quadro novo deles. Pra você, como que foi essa experiência? Foi muito legal, cara. Eu não conhecia nenhum deles. Até foi uma surpresa pra mim quando eles me convidaram, porque assim, eu não conhecia ninguém do Desimpedidos. E aí o pessoal me ligou, falou assim, Berton, você pode participar e tal, do Manja Muito. E eu falei assim, cara, programa de perguntas e respostas, eu sou péssimo. A minha cabeça é péssima. Eu fiz o jogo, sem brincadeira, eu fiz o jogo quarta-feira, nós estamos gravando isso numa sexta, né? Eu fiz quarta-feira entre Inter e Tolima no Beira-Rio. Se você me perguntar quem são os jogadores do Tolima, eu já esqueci tudo. Eu estudo muito na hora, levo muita cola, levo muita informação anotada, mas a minha cabeça é péssima. Então, assim, às vezes eu participei da transação de um jogador, nossa, o jogador saiu do Palmeiras, foi vendido por não sei quantos milhões de euros para o Manchester City, digamos o Gabriel Jesus. Eu participei o Gabriel Jesus é um bom exemplo. Eu participei de toda aquela negociação. Se você me perguntar os valores, eu não lembro de nada. Eu já esqueci completamente. Então, assim, programa de perguntas e respostas. Eu, com a minha cabeça, sou completamente dislexo, cara. Como é que eu vou lembrar quem fez o gol e tal? E eles fizeram umas perguntinhas. Umas perguntas ótimas e com muita pegadinha. Sim. E aí eu assim, eu vou, né? Vou na cara e na coragem lá, vou ver o que vai dar. Foi uma tragédia, porque eu quase não acertei nada do que estava lá. Mas enfim, o programa foi muito legal. Conheci algumas pessoas que eu não conhecia. Acho que o Bolívia é um cara muito legal, gente boa demais. Eu tinha uma outra impressão até dele. A Marília Galvão, muito bacana. Com ela a gente gravou também. Ela é muito gente boa, muito acessível. Tanto que ela me convidou depois para participar do Debate à Sopra. Participei também e abri as portas assim para um lugar que assim eu não conhecia, admirava, né? E acabei conhecendo gente muito legal, foi muito bacana.
Gostei bastante de participar. E ganhei, mas ganhei como eu disse pro Formiga, assim, ganhei na bola. Porque se fosse das perguntas eu tava lascado. A minha sorte é que eu jogo futebol razoavelmente bem, assim. Então na bola eu consegui ganhar dos outros. Peguei o Fernandinho que não joga nada, o Ivan Moré que não sabe o que é bola, e o Formiga me deu trabalho, mas eu consegui ganhar dele. O Formiga também joga, né? Joga bem, joga bem. Bacana. Então, aí pra gente poder encerrar esse bate-papo aí, deixa suas considerações finais aí pro pessoal. Planos pro futuro. Planos pro futuro. Bom, assim, considerações finais, acompanhem bastante o canal, se inscreva, vai naquele botãozinho vermelho ali, inscreva no canal aí da rapaziada. E se você quer trabalhar, se interessou pelo conteúdo de jornalismo esportivo, vem para Entrando no Jogo. Ou não precisa nem vir para Entrando no Jogo, me acompanhe nas redes sociais aí. A gente vai deixar o link tudo na descrição. Que ali já tem bastante coisa, YouTube, Instagram, eu tenho um canal no Telegram também. Depois vocês podem até deixar o telefone aí. Sim, vai estar tudo. Que eu dou bastante conteúdo. E meter a cara, velho. Eu acho que o principal é isso. É você não ter vergonha de praticar cada vez mais, meter a cara. Eu acho que esse é o principal. Planos para o futuro é continuar na Fox, né? Continuar no meu canal e cada vez mais atingir e ajudar pessoas dentro do jornalismo esportivo. Acho que esse é o principal. Acho que Entrando no Jogo surgiu muito também assim para ajudar quem quer começar. Então, o meu plano é ajudar cada vez mais pessoas. Acho que é isso que eu quero para 2020. E, cara, a gente, todo final de vídeo, a gente pede pro entrevistado, se ele curtiu a resenha, indicar alguém pra gente ir atrás dele. Tem alguma indicação que você queira ver aqui no Bola do Jogo? Teria várias, cara. O Fernando Fernandes é um cara acessível, o Chico Garcia, pessoal aqui da Fox, o Caetano, o Caetano é muito legal, né? O Fernando Caetano. Acho que vocês podem ir atrás dessa rapaziada aí, acessível para vocês, todos aqui de São Paulo, né? Já que vocês estão aqui em São Paulo também. E vocês podem ir atrás dessa galera aí, os caras vão receber vocês bem. Então, beleza, vamos atrás de vocês, hein, galera? Então é isso, se vocês curtiram o vídeo, deixa o like, se inscreve aí, ativa o sininho, compartilha com todo mundo e se inscreve no canal do Berton também, que vai estar tudo aqui na descrição, beleza? Isso aí, pessoal, até o próximo vídeo e valeu! Valeu. Rapaziada, tudo bem? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou ou foi útil para você de alguma forma, deixe seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho e fique ligado. Tem muito conteúdo de jornalismo esportivo aqui para você.